Olá pessoal, meu nome é Davi. Nesse vídeo vamos falar um pouco de Grade Breaks. Ao criar um projeto, então se eu for aqui em File e criar um projeto, vocês vão observar que tem essa caixa, esse checkbox de usar Grade Breaks, né? Isso pode também ser, ele também vai te perguntar, ou quando também vai te perguntar isso, essa informação, quando você duplicar um cenário. Então, aqui eu tenho já um projeto existente, tenho vários cenários. Vou clicar com o botão direito em cima desse cenário aqui, R1, e vou duplicar. Então ele vai criar um novo cenário baseado numa cópia daquele traçado, né? Então eu vou colocar aqui cenário R2 com Grid Breaks. Então aqui eu vou colocar, marcar aqui, Grid Breaks, ok. Então ok, esse cenário aqui, como não tem simulações, ou seja, ele está de cor amarela, né? Eu consigo editá-lo ainda, tá? Se eu tivesse qualquer resultado, qualquer simulação aqui realizada nesse cenário, ele ia ficar de cor cinza, ele ia ficar bloqueado. Então, mas eu consigo renomear aqui, clicou com o botão direito, renomear, colocar sem Great Breaks. Tá, o objetivo do vídeo é mostrar qual é a grande diferença do, na sua simulação se você utilizar Grid Breaks, né? A primeira diferença aqui do cenário, eu carreguei aqui o cenário com Grid Breaks, tá? Se você for no seu parâmetro de geometria, Grade, você vai ver que aqui você tem mais de uma linha com e você tem uma seta, um checkbox azul, né, como se fosse uma marca azul aqui, um cian e um azul mais escuro, né? O que isso significa? A gente sabe que o azul mais escuro, assim como aqui na geometria, por exemplo, na família, eu sei que se o azul mais escuro está aqui na minha biblioteca de geometria classe 100 por hora, quer dizer que essa é a geometria que o conto vai utilizar. Se eu quiser utilizar de 80 por hora, né, eu vou clicar aqui no 80 por hora, clicar com o botão direito, default setting, né, vou marcar como padrão em português. Então, agora ele vai considerar de 80 por hora, ok? Então, aqui a gente vai ver que tem outro raio, então se eu colocar 100 por hora é 1200, que é 360, que é 1000, né? É esse o conceito dessa marcação azul mais escura, né? Agora, a azul mais clara, a cian, quer dizer que é um intervalo entre até o limite de rampa, ou seja, eu consigo o quanto vai considerar essa linha e depois essa linha. Então vamos supor que eu tenho mais entradas aqui. Vamos colocar aqui menos 0,5 e aqui menos 6. E aqui eu vou colocar 600. Então, eu não posso colocar isso aqui como uma seta azul, porque esse aqui é o limite superior, tá? Então, se eu dar um OK aqui, voltar, Create, ele já organizou aqui de forma sequencial, tá? Se eu for colocar isso aqui como limite superior, ele não vai aceitar, porque menos 6% é maior do que menos 0,5, ok? Ah, mas por que ele colocou menos 0,5? Se o menos 0,5 é menor que o menos 1, por que ele não colocou antes aqui? Por quê? Porque o meu tamanho aqui é inversamente proporcional. Então, no caso aqui, o tamanho maior fica primeiro. E aqui está infinito. Tá? Então, eu vou explicar um pouco primeiro sobre o que é isso aqui. Depois a gente mostra como configurar, aumentar ou diminuir aqui as minhas quantidades de linhas. Ok? O que quer dizer essa informação? Essa informação, primeiro que é Sustained Grade, é uma média, ele vai fazer uma média das rampas descendentes, downhill, e essa média ela não pode ultrapassar 1%, tá? Ele pode ter rampas de no máximo 6%, só que
na média, ele não pode passar 1%. Isso aqui, infinito. O que quer dizer isso? No traçado completo. Então, do início ao fim, nas rampas descendentes, eu tenho que ter uma média menor ou igual a 1%, e eu posso ter rampas máximas de 6%. Ok? Agora, quando eu tenho comprimentos, eu começo a restringir mais o quanto. Por exemplo, o que eu quero dizer com 0,5 de sustained grade, 6% do máximo e 600 de comprimento crítico? Quer dizer que numa rampa, para ele vencer um desnível com a rampa descendente, downhill, em um comprimento específico, ele não pode em um comprimento de 600 metros, seja ele qual for, onde ele for, ele vai fazer a cada 600 metros uma média, e essa média não pode ser superior a 0,5%. Nesse trecho de 600 metros, ele pode até chegar na rampa máxima de 6, desde que, fazendo a média ponderada, a rampa média desse segmento de 600 metros não passe de 0,5. Vamos supor que ele vai aqui e chega a 600 metros com a rampa média de 0,5. Então ele andou aqui downhill 600 metros com rampa média de 0,5. Se ele fez isso de forma contínua, ele vai obrigatoriamente ter que fazer um patamar. O patamar a gente chama de grade breaks. Tá? Então ele vai quebrar essa rampa. Né? Então ele fez uma análise dos primeiros 600 metros do traçado. A rampa média ficou menor, ficou de 0,5%, a rampa média ficou 0,5%, ele vai fazer um grade break. Ele vai fazer um grade break de downhill com menos 1%, com comprimento mínimo de 100. Então é mais para ele fazer uma quebra naquela rampa, para que não ficar uma rampa muito extensa com uma inclinação só. A gente vai passar um pouco, eu vou passar um slide que isso pode facilitar um pouco o entendimento, tá? Então aqui eu tenho um exemplo de 2 quilômetros, né? Tem uma parte ascendente, uma parte descendente. Então nesse trecho, o quanto vai ter que vencer uma rampa ascendente, né? E aqui uma rampa descendente. Ok, vamos supor que nessa rampa ascendente eu tenha configurado um sustained grade de 4%, com máximo de 7, e um comprimento padrão de 1.000, 1 km. Então, nesse caso hipotético, exatamente nessa porção aqui, ele vai analisar esse trecho, né? Então, aqui ele está ascendente, ele vai analisar e ele pode ter essa configuração de traçado. Então, no caso, eu estou aqui com a rampa de 3%, 750 metros. Depois eu chego a rampa de 7 para vencer aqui qualquer interferência do terreno natural que eu eventualmente tenho que subir cota. Né? Então, ou seja, eu tenho 700 metros de 3 e alcançando a rampa máxima permitida de 7 por 250 metros. Se eu for fazer um cálculo, eu tenho aqui uma rampa média de 4% nesse trecho de 1 km, que é o que eu setei aqui. Então, está obedecendo o grade. Tá? Então, aqui na descida, por exemplo, é a mesma coisa. Downhill, eu tenho 6% aqui, ou seja, ele não chegou à rampa máxima, porque ele pode ou não necessariamente ele vai estar em rampa máxima, então ele chegou a 6, e depois continuou 700 metros com 3%. Fazendo um cálculo, tem um sustained grade 3.9, obedeceu, então passou no critério. Por que ele não chegou a 6?
Pode ser por características do terreno natural, né? Então ele tinha que chegar até aqui para não cortar muito aqui, né? Porque essa linha marrom seja terreno natural. Então ele teve que subir cota para não cortar muito. Só que por outro lado, ele tinha aterros aqui, né, nas extremidades. E às vezes ele precisava cortar um pouco menos, né, para não sobrar tanto material e ele conseguir fazer a compensação aqui de massas nesse segmento, né. Então, é importante ressaltar aqui o quanto ele não vai só considerar esses parâmetros de geometria na hora de fazer a simulação. Ok? A parte dos grade breaks, o que acontece? Aqui, nesse caso, a gente já sabe que o sustained grade é a média, e ele pode chegar até o máximo, em um tamanho, em um comprimento específico, né? Então, se eu tenho aqui os níveis estabelecidos, que estão marcados em cian, e o nível máximo que ele pode chegar em azul escuro, então o que isso quer dizer? Que eu posso, essa primeira linha aqui downhill, eu posso, em todo o meu traçado, meu alinhamento, no sentido de rampa descendente, eu posso manter ali uma rampa máxima de 1,5, desde que a média em toda a minha extensão seja 1%. Dadas as características do terreno natural, se ele precisar elevar a cota por algum motivo, como o exemplo anterior, que ele teve que subir para não cortar tanto, ele vai ter que galgar rampas maiores. Então, se ele precisar usar rampas acima de 1,5, ele vai começar a analisar essa parte aqui de baixo, na qual ele vai em comprimentos específicos, no caso no exemplo anterior era 1 km, ele vai fazer essa análise, e aí se ele precisar continuar subindo, continuar a ter que ganhar cota, né, altimétrica, ele vai fazer entre esses dois segmentos, grade breaks, que são delimitados aqui. Então, por exemplo, ele vai andar 600 metros, vai analisar. Ele vai ter que obedecer uma rampa média de 2, ele vai poder chegar até 3%. Se ele precisar continuar subindo, ele vai passar para ou 4 ou 5, ou continuar aqui. Só que depois dessa extensão, ele vai ter que necessariamente fazer um alívio de rampa. No caso aqui, ele vai para menos meio, no mínimo 200 metros, e depois ele pode ou voltar para esse nível, ou passar para um nível posterior, que é o que geralmente ele pode fazer, desde uma vez que ele precisa ganhar a cota, e uma vez fazendo o patamar, ele vai desenvolver mais o traçado, então ele vai querer ganhar a cota um pouco mais rápido, então ele vai passar para 4% ou 6%, ou o nível, podendo chegar até 6% de rampa média, só que num trecho menor. Então ele faz 600 metros, analisou, precisa subir ainda, faz um patamar, começa a deixar a rampa um pouco mais forte, mais por uma extensão menor. Então ele vai até 500 metros, uma rampa média de 4, podendo chegar até 5. Precisa subir ainda, faz outro grade break, volta e faz uma rampa de até 6% média, podendo chegar até no máximo 7, no comprimento de 450 metros. No caso aqui, ou ele não consegue mais subir mais, ele não consegue subir mais. Então, no caso, ele pode fazer um patamar e voltar para o 6, se ele precisar continuar subindo. Só que ele não consegue ter uma rampa um pouco, ele não vai utilizar 8, 9 e 400. Esse padrão aqui está desabilitado. Como numa situação dessa, como eu poderia habilitar 8, 9 e 400? Vamos voltar para o plano. Então, aqui, no nosso caso, é 6, 6 e 450. Vamos criar aqui um 8, 9 e 300, por exemplo. Então, eu vou colocar, clico com o botão direito aqui em cima, nova entrada. Eu vou colocar aqui uma rampa média de 7, por exemplo. E eu vou poder chegar aqui, vamos continuar com 6%. Não, aí não dá, né? Vamos colocar 8. E aqui, 400.
Por que que não dá? Ele não ia conseguir chegar a rampa média de 7 se ele vai até no máximo 6, né? Então aqui eu vou colocar necessariamente maior. Eu posso dar um OK, só que ele vai continuar com o mesmo parâmetro, porque se você abrir de novo a Engraved, ele está desabilitado, então ele não vai considerar ainda. O que que eu tenho que fazer? Clicar com o botão direito aqui, Upper Limit. Tá? Então fazer ele virar o limite superior. Quando eu faço isso, ele automaticamente já marca aqui em cian o limite anterior. Tá? Eu posso criar um novo, por exemplo. Eu quero agora, vou permitir rampa média de 8. Ele pode chegar ao pico em 9, só que por 100 metros. Clicou com o botão direito, Upper Limit, ele já fez. Ok? Vou fazer uma nova entrada. Vou colocar aqui 1%, menos 2% de rampa média, podendo chegar até menos 6. Num comprimento de, vou colocar 500 metros. Observe que ele já identifica que é um limite intermediário, ele já deixa em azul cian. Eu posso dar um OK. Quando eu abrir novamente, ele vai reorganizar já os meus limites conforme a sequência que o quanto for considerado na simulação. Então, no caso aqui, ele pode percorrer o traçado todo com a rampa média de 1%, chegando numa rampa máxima de 6, e aqui, a partir do segundo nível, para ele passar para o próximo, ele vai criando grade breaks com rampa de, no caso, downhill, né, descendente, de menos 1 e um comprimento de 100 metros, comprimento mínimo, ok? Eu quero limitar agora só até rampa média só de até 2%, eu não quero rampas muito íngremes. Clicou do jeito aqui, Upper Limit, ele desabilitou todo o restante. Ok? Espero que é um assunto um pouco mais complexo de entender, envolve um pouco mais de técnica, mas espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso e-mail está na descrição desse vídeo. Muito obrigado.